Olá, eu sou o Márcio Batista e eu vou te responder como eliminar os gargalos de produção nessa série de vídeos que eu fiz quando é a hora de melhorar um processo industrial. Vou te responder essas perguntas. Este é um questionamento, por exemplo, que é muito comum dentro da produção industrial e as pessoas respondem e tem uma proposta concreta, pode se destacar bastante. Nesse vídeo eu vou te falar como você vai se destacar. Conseguir, por exemplo, identificar os gargalos de produção é fácil e muita gente sabe bem e vem apontando que está ruim e como é complicado isto ou aquilo dentro da produção industrial. Porém, são poucas as pessoas que realmente sugerem melhorias e que conseguem propor planos para melhorar os gargalos de produção. Essa que é a grande questão e uma grande necessidade dentro da indústria, propor melhorias. Então, quando que é a hora certa de melhorar um processo industrial? Essa é uma boa pergunta. Para respondermos essa pergunta, primeiro, nós precisamos compreender as três razões pelas quais um processo industrial é responsável pela produtividade industrial. Nós vamos começar por aí. Primeiro, o processo é um gargalo. Segundo, o processo é complicado. E o processo também possui equipamentos ineficientes. Essas são as três perguntas. Nesse primeiro vídeo da série, eu vou falar apenas do primeiro motivo e nos próximos vídeos eu vou te falar também sobre os outros dois temas, que é muito importante e necessário para a gente saber essa questão do gargalo. O processo é um gargalo para a produção de algum produto toda vez que as metas constantemente elas não são cumpridas. Então é necessário rever a forma de como é executado. Se não existe alguma operação, por exemplo, em particular, que tem velocidade mais baixa do que a necessária para a boa velocidade daquele processo. Quando, por exemplo, o processo ele é um gargalo, significa então que ele trava a produtividade e a velocidade de execução dos produtos é limitada e ainda pior, sempre está abaixo das expectativas. E são poucas as vezes em que se consegue, por exemplo, bater as metas de produção. Isso é um problema muito grande que trava a produção industrial. E é nessa situação em que os profissionais que são mais preparados e que têm, primeiro, condição de propor melhorias e soluções para eliminar algum tipo de gargalo, pode ganhar a confiança e também alcançar melhores resultados dentro da sua carreira profissional. Aí que está um grande macete e um grande lance para você. Você pode ser uma dessas pessoas, então, que conseguem propor e principalmente executar melhorias para que os gargalos não sejam um obstáculo para atingir as metas. Quando o processo em uma indústria possui muitos gargalos, ou seja, fatores que limitam, que impedem a eficiência e a qualidade da produção, aí é um gargalo de produção. Então, os processos industriais, eles são compostos por máquinas, pessoas, as quais produzem em um conjunto os produtos e o serviço ou serviços para empresas, que por sua vez, ela depende de uma boa produtividade industrial. Qualquer empresa precisa de uma boa produtividade. Para que um processo ele seja considerado eficiente, ele deve ser funcional com a máxima velocidade, qualidade satisfatória, que é muito importante também, e com um custo menor possível. São três pilares da produção. As empresas trabalham com a base em um planejamento de homens-horas, por exemplo, homem-hora-máquina, e necessitam que os rendimentos executados sejam iguais ou tão superiores a esses planejados, conforme a meta para ser alcançada. Ter um processo que não atinge as metas estabelecidas é como, por exemplo, ter um carro que só anda com a velocidade reduzida e demora muito mais tempo para se chegar a algum destino. Quem quer um carro se ninguém quer um carro que fica só para trás? Por isso, a indústria ela necessita de obter uma produtividade industrial com eficiência em suas operações, para que o resultado da empresa seja satisfatório, então consiga atender às necessidades e também demandas do mercado.
Ter um resultado satisfatório, então, é o caminho para que haja crescimento consistente da empresa e profissional. E dessa forma garante a sobrevivência dela no mercado e também garantir os empregos de todos os funcionários ali da linha de produção. A empresa precisa de uma boa produtividade para tudo isso. Então, quais são as causas do gargalo de uma produção? Nós temos que analisar, então. Muitos são os motivos em que deixam os processos com a velocidade lenta, velocidade baixa, e causam dor de cabeça na hora de entregar uma produção. Abaixo, então, agora, eu vou listar duas dessas causas que travam a produção. O equipamento, por exemplo, ele desregula com facilidade. Nessa situação, você pode propor duas sugestões. Propor melhorar o processo, o modo de fixação das regulagens, por exemplo, como, por exemplo, também colocar uma segunda porca de trava nas regulagens, ou mesmo trocar alguma peça que já está com muito desgaste. Outra sugestão é executar algum tipo de melhoria para impedir que ela desregule com tanta facilidade. Aí depende da máquina que você tem na sua empresa. Você tem que analisar qual que é a melhor proposta, qual que é a melhor sugestão. Nas linhas de produção, é muito comum possuir algum equipamento que ele necessita de constantes paradas para ajustar alguma de suas regulagens. O que proporciona, então, perda de rendimento. Você toda vez que parar a máquina para regular. É o caso de máquinas ferramentas, por exemplo, que necessitam ser ajustadas para manterem o padrão de qualidade. Ou então porque sua ferramenta de desbate, ela perdeu o corte. Então, nesse caso, o equipamento deve operar com precisão e com as regulagens bem travadas. A pior coisa que tem é você ter uma máquina que ela desregula toda hora. Tem que rever aí o que tem que ser feito. Quando o equipamento ele necessita de constantes paradas para regulagem, se faz necessário pensar em uma melhoria, então uma substituição por uma tecnologia mais nova. Chega um limite que a máquina não aguenta mais. Outra coisa também é que falta manutenção preventiva em alguns equipamentos. Todo equipamento ele necessita de um plano de manutenção para evitar que algumas peças quebrem por falta de lubrificação, por exemplo, ou calibragem ou folga. Porém, muitas empresas elas não dão a devida importância para essa recomendação, manter a manutenção preventiva, e mantém uma rotina somente de intervir no equipamento quando o mesmo parar por fadiga, ou então a manutenção corretiva, só para apagar fogo. É necessário programar paradas para ajustar, lubrificar, trocar alguma peça, o que mantém o processo sem paradas indesejadas. A manutenção preventiva é uma forma eficiente e econômica de executar através da planilha de controle de manutenção. É muito importante ter uma planilha para executar e programar as manutenções industrial, que vai evitar as paradas e o gargalo da produção. Para você, então, conseguir eliminar os gargalos de produção, é preciso monitorar as causas que levam o processo industrial a ser demorado e ineficiente. É preciso eliminar essas causas e propor melhorias que aumentem a eficiência, a qualidade e não permitam que esses gargalos retornem a comprometer a produção. Precisa então aí monitorar o tempo de utilização, um método de controle de eficiência dos equipamentos, uma forma simples então de controlar o andamento e eficiência de cada máquina. Tem que ter um monitoramento ali com um controle de peças que necessitam ser controladas para que possam responder bem às demandas exigidas e no resultado dos processos esperados. É controlar a hora de trabalho. Com uma planilha de manutenção, você consegue controlar a hora útil do equipamento. É muito importante isso. Um equipamento, ele possui uma vida útil de funcionamento, o qual ele tem que ser seguido e medido em horas de tempo de trabalho. E esse necessita de um acompanhamento para serem feitas. Algumas intervenções, por exemplo, precisam, dessa forma, poder antecipar, de alguma forma, algum defeito indesejado. O controle pode ser feito por diversas maneiras. Dessas anotações, desde uma anotação, uma ficha individual do equipamento, até mesmo com um programa específico de manutenção. Aí que está a importância de uma planilha de manutenção. O importante é fazer o acompanhamento do tempo de funcionamento,
de executar as manutenções necessárias no tempo certo, como, por exemplo, lubrificação, troca de peças desgastadas, acompanhar todo o funcionamento da máquina, é muito importante. Outra forma de aumentar a produtividade industrial do processo é essa forma. Então, eu vou te falar algumas formas. Para melhorarmos a produtividade, nós precisamos, então, promover as condições necessárias para alcançarmos a tão sonhada produtividade e eficiência na produção. Em muitos países é comum, por exemplo, o processo ser eficiente e capaz de superar as metas propostas, e dessa forma eles são capazes de buscar novos mercados, promover melhoria, aumentar suas vendas. Tudo isso é importante. Isso porque existem pessoas que buscam o equilíbrio dessas forças para desenvolver a produtividade. O maior desafio, então, da produção para promover a produtividade está em garantir a sustentação de 5 pilares que eu vou te falar. Se você seguir aí, você vai conseguir também a melhor produtividade. Primeiro, o ambiente organizacional é o clima do setor, por exemplo, de produção, o qual ele deve ser agradável, com regras claras de conduta e propício para receber sugestões e melhorias. Isso é o clima organizacional. A gestão de pessoas, por exemplo, que deve ser participativa, justa e não pode ser de forma impositiva. Ela precisa ter muito diálogo e respeito das pessoas. Tudo isso são as melhorias que a produção pode ter. Outra coisa também é o custo operacional, que é o valor que a empresa gasta para produzir e que precisa sempre ser o menor possível. E também sem desperdício. Não pode ter desperdício dentro da produção, porque aí o custo da produção aumenta. Outra coisa é a qualidade, que permite a empresa se manter no mercado com a satisfação do cliente. Isso que mantém a empresa no mercado, o qual precisa estar satisfeito com o produto que funcione e que foi bem executado. Todo cliente, eu, por exemplo, quando compro uma coisa, eu quero isso, ter uma boa qualidade. Outra coisa é a produtividade, que é a base da eficiência operacional, onde a velocidade de produção, junto com o custo e a qualidade, devem estar equilibrados para obter cada vez mais produtos executados por hora, quantidade de produto por hora. Desta forma, esses são fatores muito importantes para que elimine os gargalos da produção, que são tão negativos e que precisam ser eliminados, precisam ser acabados de qualquer forma. Gargalo de produção não pode acontecer. Existem técnicas, por exemplo, para você conseguir identificar e também eliminar os gargalos com mais facilidade, é preciso. E eu explico melhor em um treinamento que eu elaborei e que você também pode participar. Sempre alguma técnica melhor para você melhorar a condição. Acesse o link então na descrição desse vídeo e saiba como você pode participar. Ele é online e gratuito. Eu sugiro a você que não perca essa oportunidade. É uma oportunidade que você tem para executar melhorias e também você promover melhoria na qualidade da produção industrial e também um aumento aí na sua carreira profissional, ok? Fica aí a dica.